Bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Dessa vez vamos falar a respeito do depoimento da parte ou depoimento pessoal que estão ali nos artigos 385 até 388 do CPC. Quando se trata a respeito do depoimento pessoal ou depoimento da parte, nós temos que entender o seguinte: uma parte pode requerer que a parte contrária preste o seu depoimento para fazer esclarecimentos a respeito dos fatos. Nada melhor do que a própria parte para poder esclarecer o que aconteceu. Então, como regra, a parte pode requerer que o depoimento da outra parte seja feito, e esse depoimento ele vai ser colhido na audiência de instrução e julgamento, ou o juiz de ofício também pode requerer que alguma das partes ou ambas as partes façam o seu depoimento pessoal. O que vai diferenciar o depoimento pessoal do depoimento testemunhal é a pessoa que presta o depoimento. Quando se fala depoimento pessoal, significa que alguma das partes, polo ativo ou polo passivo, está fazendo o seu depoimento, está apresentando as suas alegações a respeito dos fatos que são perguntados ali durante a audiência de instrução. Perceba que as partes só podem requerer o depoimento pessoal da parte contrária. Por mais óbvio que pareça, a parte não pode requerer o próprio depoimento pessoal. O juiz pode requerer que as partes façam o depoimento pessoal, porém, eu, parte autora, não posso requerer o meu depoimento pessoal. Eu, parte autora, posso requerer o depoimento pessoal da parte requerida, mas não o meu depoimento pessoal. Isso é óbvio, mas é importante fazer esse esclarecimento, porque pode cair numa prova perguntando se a parte pode requerer o seu autodepoimento pessoal. Quando se trata de depoimento pessoal, a própria alcunha, por ser depoimento da própria parte, portanto um ato personalíssimo, não se admite que uma outra pessoa, com exceção em se tratando talvez de uma pessoa jurídica, em que ela vai ser representada por seu diretor ou responsável ou representante legal, não se admite o depoimento pessoal feito por uma terceira pessoa, inclusive pelo próprio advogado. Por mais que o advogado tenha poderes para transigir, confessar, receber e dar quitação, ele não pode prestar o depoimento pessoal em nome da parte que ele está representando, com exceção se o advogado também presenciou os fatos que a parte que ele está representando também tenha presenciado. Quando ocorre o depoimento pessoal, eu tenho que entender o seguinte: pode ter o depoimento pessoal apenas da parte autora, apenas da parte requerida, ou pode ter o requerimento de depoimento pessoal de ambas as partes. Qual que é a dinâmica desse depoimento pessoal? Primeiro, ele é realizado na audiência de instrução e julgamento. E enquanto uma parte está fazendo o seu depoimento pessoal, a parte que ainda não fez o seu depoimento pessoal não pode assistir o depoimento pessoal daquela que está fazendo o seu depoimento. Ou seja, se autor e réu foram intimados para prestar o seu depoimento pessoal, primeiro o autor vai ser ouvido. Enquanto o autor está sendo ouvido, o réu, parte requerida, tem que sair da sala de audiência, ficando apenas seu advogado, porque ele não prestou o seu depoimento ainda. O autor está prestando seu depoimento, o réu sai, fica apenas o advogado dele requerido para poder fazer perguntas para a parte autora. Quando a parte autora acabou o seu depoimento pessoal e vai começar o depoimento pessoal da parte requerida, como a parte autora já fez o seu depoimento pessoal, ele pode permanecer na sala de audiência. O réu faz o seu depoimento e apenas o advogado da parte autora faz as perguntas para o réu. Também não faz sentido e não é permitido que o advogado da parte faça pergunta para a parte que ele representa e que está fazendo depoimento. Não faz sentido porque somente a parte contrária pode requerer esclarecimentos da parte que está prestando o seu depoimento pessoal. Intimada e para comparecer, para fazer o depoimento pessoal, e ela não compareceu, a parte ela pode sofrer uma pena chamada pena de confesso. Essa pena de confesso também pode acontecer e pode ser aplicada quando ela comparece na audiência da instrução e julgamento e se recusa a responder alguma pergunta feita durante o seu depoimento. Pena de confesso significa dizer o seguinte, que aquele fato que ela
deixou de responder, ela recusou a responder, ou que ela não compareceu, os fatos alegados pela parte contrária vão ser presumidos como verdadeiros. Pena de confesso significa que haverá uma confissão de que os fatos alegados pela parte contrária são presumidos como verdadeiros. O CPC traz algumas situações em que o depoimento pessoal ele pode se escusar em responder algumas perguntas, respeitando o princípio de produção de prova, a vedação de produção de prova contra a própria pessoa, porém, essas situações elas se excedem quando se tratar de ações que envolvam situações de estado da pessoa ou quando se tratam de situações que envolvam direito de família. Quando se fala a respeito da pena de confesso, nós temos que lembrar o seguinte: também nós temos aí como provas em espécie a confissão da parte. E a confissão da parte ela pode ser de duas formas. Ela pode ser judicial ou extrajudicial. E também ela pode ser espontânea ou provocada. Confissão judicial, obviamente, ela é realizada dentro de um ato judicial, dentro da audiência da instrução em julgamento, ou dentro da audiência até mesmo de conciliação. Confissão extrajudicial significa que a parte produziu aquela confissão em uma outra forma, mas não dentro do ambiente processual. A confissão provocada significa que ela decorreu da intimação da parte para prestar o seu depoimento pessoal. Já a confissão espontânea, a parte comparece na audiência e ela confessa a veracidade do fato alegado pela parte contrária, e essa confissão ela tem uma característica interessante. A partir do momento que a parte faz a confissão, significa que ela está reconhecendo a existência de um fato que é contrário aos seus interesses e esse fato é benéfico para a parte contrária. Um outro detalhe a respeito da confissão é que ela não pode ser revogável. A confissão é irrevogável, salvo se essa confissão ela decorreu de algum vício. Pode ser que a parte confessou porque estava ameaçada. Então, se houver vício na produção da confissão, ela pode ser anulada. E só a parte que é a parte confitente, ou seja, aquela que fez a confissão, que pode requerer a anulação da sua confissão. Um outro detalhe a respeito também da confissão é que ela não é fracionável, ou seja, eu parte não posso usar somente a meu favor a parte da confissão que é apenas benéfica para mim. Como a prova, a teoria geral das provas fala que as provas serão analisadas no seu conjunto e independente e será valorada independente de quem fez a sua produção, a confissão é da mesma forma. Eu não posso aproveitar apenas a parte que interessa para a minha alegação e descartar o restante da confissão feita por uma das partes. Contudo, tem uma exceção que o próprio código fala, em que pode haver o fracionamento, ou seja, aproveitar apenas uma parte da confissão de acordo com a situação concreta. Pode haver o fracionamento da confissão quando se tratar de fatos novos, trazidos na confissão. Então a parte está confessando a respeito de um determinado fato, e esse fato ele é um fato novo que não foi alegado ou na petição inicial ou não foi alegado na contestação. E esse fato novo ele pode vir a ser utilizado como elemento de defesa. Portanto, a confissão, primeiro, ela tem que ser feita pela parte, pelo sujeito processual, pela parte processual. Ela não pode ser feita por uma outra pessoa. O sujeito processual que está fazendo o depoimento pessoal, ele não pode utilizar de escritos prévios, tá? Ele pode usar apenas de notas breves. Se ele é intimado a depor, não depois, ou porque não compareceu, ou recusou a fazer o seu depoimento a respeito de uma pergunta, vai aplicar essa pena de confissão, conforme
é tratado dentro da espécie de prova ou confissão como um todo, que é reconhecer a veracidade de um fato alegado por uma parte, e esse fato é contrário ao meu interesse, porém favorável ao interesse da parte contrária.